boa tarde, galera. Muito boa tarde, queridos, queridas e queridas. Não podemos excluir, hein? Estamos começando mais um podcast. O nome do nosso podcast é Falando em História. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as artes rupestres. E eu estou aqui com meus queridíssimos amigos Haline, Ana, Cássia, Ítalo, Anne e Débora. E eu, como apresentadora, Kailane. Bom, arte rupestre. O que seria arte rupestre? Eu acho que eu vou passar essa pergunta para minha querida amiga Haline. Olá! Artes rupestres são criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história. Elas podem ser caracterizadas em pintura rupestre e gravura rupestre. Não tem uma data exata, pois só se conhece 5%. Consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies e segundo gravações de desenhos feitos com fissuras nas rochas. Uma coisa bem curiosa é que os pigmentos e os materiais que são utilizados são facilmente encontrados, não é mesmo? Tipo como argilas, minerais, carvão, ossos carbonizados e entre outras coisas. Isso é muito interessante. Agora, vamos ver aqui. E a origem? O que será que se dá? Como foi a origem da arte rupestre? Eu acho que isso nosso amigo Ítalo pode falar um pouco mais. Bom dia, Kailane, bom dia, gente. Tem muitas teorias sobre a origem da arte rupestre. A principal é que ela teve início por causa da chegada de uma população primitiva do Homo sapiens, que é chamada Cro-Magnon. Teve início por causa da chegada deles na Europa, né? E tanto que as primeiras pinturas mais antigas elas foram encontradas na caverna de Chauvet, que fica localizada na França. E de acordo com as pesquisas, essas figuras rupestres elas foram encontradas há cerca de 32 mil anos. Mas tem outras pesquisas que mostram que as primeiras artes rupestres apresentadas assim, para o mundo inteiro foram encontradas nas cavernas de Altamira, na Alemanha. Então fica esse negócio aí de várias teorias, mas o que a gente pode ter certeza é que os principais países com sítios de arte rupestre são a França e a Espanha, que eu falei, e a Itália, Portugal e a Alemanha. Sim, inclusive na Espanha, em Altamira, você teve um bom ponto. Foram as primeiras a serem apresentadas no mundo oficialmente, há cerca de 150 anos atrás. Isso é muito bom. Bom, apesar disso tudo, né, a gente precisa saber como é que é a arte rupestre no Brasil. A gente não tem muita noção sobre isso. Eu acho que a nossa querida amiga Débora pode falar um pouco mais sobre isso. Bom, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles imaginavam que iriam encontrar pérolas, pedras preciosas, mas ao invés disso encontraram figuras incompreensíveis gravadas nas pedras, que hoje em dia são as famosas gravituras rupestres. Mas com o passar do tempo, muitas dessas gravituras foram destruídas e outras já estão começando a ser ameaçadas. E também temos no Brasil as pinturas, que eram muito feitas com os dedos e também utilizados gravetos, ossos de animais para fazer os desenhos. E no Brasil eles utilizavam muito como pintura, utilizavam a tinta, usavam sangue de animais, usavam também argila, cera de abelha e assim por diante. Nas pinturas e nas gravituras, nas pedras, eles passavam o cotidiano, como a caça, os casamentos, as brigas até. Assim foi a arte rupestre no Brasil. Bom, já que estamos falando da arte rupestre no Brasil, eu acho que seria viável a gente se interessar um pouco mais, né? Se aprofundar um pouco mais nesse quesito. Como seria a arte rupestre na Amazônia? Para responder essa questão, eu acho que nosso amigo Ítalo é excelente para isso. Bom, a arte rupestre que foi descoberta na Amazônia, que é a mais conhecida, ela mostra humanos com animais da Era do Gelo. Milhares de registros de arte rupestre retratando enormes criaturas, tipo da Idade do Gelo, como mastodontes. Eles foram revelados por pesquisadores da floresta amazônica. E as pinturas em parede de rocha, especialmente preparadas
da Serrania La Lindosa, no extremo norte da Amazônia colombiana. Elas são mais uma evidência do impacto que as primeiras comunidades humanas tiveram sobre a biodiversidade da Amazônia e a sua adaptação às mudanças climáticas. E na época em que os desenhos foram feitos, as temperaturas estavam subindo e isso iniciou a transformação da área de uma paisagem em um mosaico de savanas irregulares, matagais espinhosos, floresta tropical com elementos montanhosos da floresta tropical da Amazônia que a gente vê hoje. E segundo os pesquisadores ingleses, as figuras foram pintadas entre 11.800 até 12.600 anos atrás. E elas mostram humanos ao lado de preguiças gigantes, mastodontes, camelídeos, cavalos e ungulados, que é uma divisão de mamíferos, né, que compreendia os animais de casca. E milhares de imagens estão entre as mais antigas representações de pessoas interagindo com enormes criaturas, como o mastodonte, que é o mais famoso, da pintura mais famosa. E para a Universidade Inglesa, essa é uma das maiores coleções de arte rupestre na América do Sul. E os desenhos registrados estão em 3 abrigos de rocha em colinas na Amazônia. E as pinturas foram identificadas durante levantamento de paisagem. Elas também retratam figuras geométricas, figuras humanas e impressão de mãos, como cenas de caça e pessoas interagindo com plantas, árvores e outros animais da savana. E um dos locais que a gente pode encontrar essas artes rupestres é no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo, no Piauí, Parque Nacional Sete das Cidades, que também fica no Piauí, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Rondonópolis e Mato Grosso. Bom, agora a gente vai falar, um pouquinho sobre as características, porque é bem bacana a gente ficar por dentro desse assunto. Vamos passar para a nossa querida amiga Anne, que ela vai falar um pouco sobre isso. Como a gente escutou aqui os colegas falarem, a arte rupestre é uma produção artística feita pelos hominídeos durante a pré-história e que são encontradas nas paredes das cavernas. Elas representam as primeiras produções artísticas da humanidade. Segundo estudiosos, elas se referem aos costumes e às primeiras crenças desses hominídeos. São imagens feitas nas paredes das cavernas, com o uso de linhas, traços e formas geométricas. São retratados nessas imagens homens, animais e cenas do dia a dia, como cenas de caça, danças, rituais, alimentação, atos sexuais, nascimento e morte das pessoas e etc. As gravuras e as pinturas são 2 tipos diferentes de arte rupestre. Pintura rupestre é a aplicação de pigmentos sobre superfícies das cavernas. A gravura rupestre baseia-se na gravação de figuras nas rochas e em utensílios. Bom, inclusive tem uma coisa bem interessante que o nome dado para o tipo de arte encontrado no interior das grutas e cavernas recebe o nome de arte parietal, sendo, portanto, uma vertente da arte rupestre, não sendo exatamente uma parte da arte, uma arte rupestre, mas sendo uma parte dela. Bom, mas o que seria de tudo isso se a gente não soubesse da importância, não é mesmo? A importância é algo legal pra gente saber. Como diria minha amiga Anne, a importância é muito importante. Vamos passar para a nossa querida amiga Ana Cássia. Bem, a importância da arte rupestre para a humanidade é imensa. Além de fornecer dados e informações sobre o estilo de vida e o desenvolvimento da arte do homem, o pré-histórico auxilia nos estudos sobre o comportamento nas situações mais extremas. A principal temática da arte rupestre é a vivência dos primeiros seres humanos durante a pré-história. As imagens produzidas na parede das cavernas e nas rochas mostram os animais que os seres humanos viam as suas andanças e que desejavam capturar. E foi através das pinturas rupestres que os arqueólogos, pessoas que estudam coisas antigas, especialmente no período pré-histórico, quando o homem ainda não conhecia a escrita, puderam estudar vários aspectos dos seres humanos dessa época, como viviam, o que faziam, do que se alimentavam e principalmente a localização deles. Bom, uma pequena curiosidade que eu trago para vocês, para finalizar assim, com chave de ouro, vamos dizer, é que na caverna de Liang, em Celebes, em uma ilha da Indonésia,
está a obra de arte mais antiga do mundo, conhecida até hoje, que é um javali selvagem em tamanho real, pintado há pelo menos 45,5 mil anos atrás. Bom, de acordo com Adam, ele é a pintura figurativa, pode representar um dos tipos de caças mais cobiçados da época. Então, basicamente, a arte rupestre é isso, tudo e mais um pouco do que a gente falou. Espero que vocês tenham gostado e estamos finalizando aqui esse podcast. Quero agradecer aos meus colegas por terem vindo participado desse podcast maravilhoso. De frente com a Kai. De frente com a Kai. Espero que todos tenham gostado, tenham amado e é isso. Um beijo, professora Ariadna, viu? Linda, maravilhosa. Como é linda! E é isso, galera. Tenham uma boa tarde e tenham ótimas férias, né? Que depois disso, se Deus quiser, estaremos todos de férias. Amém. Amém. Tchau, galera.